Olá pessoal e bem-vindos a mais um The Explainer. Hoje a gente vai encarar uma das perguntas mais importantes e talvez mais complexas de toda a história. Afinal de contas, quem é Jesus Cristo? A resposta, como a gente vai ver, é um paradoxo incrível, um mistério que a fé cristã tenta decifrar há mais de 2000 anos. E para começar a desembrulhar esse mistério, vamos olhar para o versículo mais curto da Bíblia inteira, só 2 palavras, mas que carrega um peso emocional gigantesco. Isso aqui não é o retrato de um Deus distante, frio. É a imagem mais pura e simples de dor, de empatia, de humanidade. E essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Por que ele chorou? Alguns vão dizer que foi pela morte do amigo, Lázaro, outros que foi pela falta de fé das pessoas ali, e tem quem diga que ele chorou pela própria tragédia da morte no mundo. Mas olha, independente do motivo exato, essa cena conecta a gente diretamente com o lado humano dele. Então bora mergulhar nisso. É por aqui que a gente começa a nossa jornada, pela humanidade total, inegável de Cristo. Porque antes de qualquer debate teológico, o que os relatos nos mostram é simplesmente um homem de carne e osso. Isso pode até parecer óbvio, mas é a base de tudo. Ele não era um tipo de fantasma, uma aparição que flutuava por aí. Não, ele sentia as mesmas coisas que eu e você. Precisava comer quando tinha fome, beber água e, claro, depois de um dia inteiro andando e ensinando, ele ficava exausto e precisava dormir. E os evangelhos não têm medo de mostrar essa vulnerabilidade, sabe? A gente vê isso nos momentos mais extremos, como na cruz, quando ele diz, tenho sede, ou na sua agonia no jardim do Getsêmani. Mas também vemos nas coisas pequenas do dia a dia, no cansaço depois de uma viagem longa, na preocupação com a mãe dele e até na experiência de ser tentado. O ponto aqui é muito claro. Ele viveu a experiência humana por completo, com todas as dores e todas as alegrias que vêm no pacote. Mas é exatamente aqui que o mistério começa a ficar mais denso. Porque assim que a gente aceita essa humanidade dele, a gente dá de cara com o outro lado da moeda. As coisas que ele dizia sobre si mesmo, que criam uma tensão absurda. Então, de um lado da balança, a gente tem isso aqui, a declaração de vulnerabilidade máxima. Um homem morrendo, precisando de algo tão básico, tão humano, quanto um gole d'água. Só que aí, essa mesma pessoa que sente sede, também faz uma afirmação que é cósmica. Ele diz ser a própria fonte de água viva, a origem de toda a vida. Então, peraí, como é que pode? Como o sedento pode ser ao mesmo tempo a fonte de toda a água? É exatamente esse paradoxo que está no coração de tudo. E essa não foi uma declaração isolada, não. Longe disso. No Evangelho de João, Jesus faz 7 afirmações bombásticas sobre quem ele é. E todas elas começam com 2 palavrinhas bem específicas. Eu sou. Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a ressurreição e a vida. Olha, para quem ouvia isso naquela época, a frase eu sou era muito mais do que só uma forma de se apresentar. Era um eco direto do dia em que Deus revelou o seu nome para Moisés lá na sarça ardente. Eu sou o que sou. Então, ao usar essa mesma expressão, Jesus estava fazendo algo radical. Ele estava se colocando no lugar do próprio Deus de Israel. E aí a gente volta para a grande questão. Como é que a gente junta essas 2 peças? O homem que chorou de tristeza e o Deus que se declara a própria vida? Essa pergunta tirou o sono da igreja primitiva por séculos. Essa tensão toda gerou séculos de debates acalorados. E a resposta que a igreja encontrou não foi uma solução fácil, mas uma afirmação poderosa que virou um dos pilares da fé cristã. Vamos dar uma olhada nessa resposta histórica. O momento-chave foi esse aqui, o Concílio de Calcedônia, no ano 451. Foi ali que os líderes da igreja chegaram a uma conclusão. E não era um meio termo tipo 50% homem e 50% Deus. A ideia era muito mais ousada. Jesus é 100% Deus e, ao mesmo tempo, 100% homem. 2 naturezas completas, a divina e a humana, unidas numa única pessoa, sem confusão, sem mistura e sem anular uma a outra. Pensa assim, olha que interessante. É a mesma pessoa, Jesus Cristo, agindo de acordo com cada uma de suas naturezas. Como homem, ele chora, sente sede e, no fim, morre. Essa é a natureza humana dele em plena ação. Mas como Deus, essa mesma pessoa perdoa pecados, algo que na tradição judaica só Deus podia fazer e diz ser o Criador de tudo. As 2 realidades estão ali, juntas, inseparáveis, na mesma pessoa. Tá, mas por que isso importa tanto? Você pode estar se perguntando.
Bom, um teólogo do século IV, chamado Gregório de Nazianzo, resumiu isso de uma forma genial com essa frase. A lógica dele é bem direta. Para poder salvar e curar a humanidade, o Salvador precisava primeiro assumir, ou seja, viver plenamente toda a nossa natureza. Aquilo que ele não vivesse, ele não poderia curar. Ele precisava ser um de nós, de verdade, para poder nos representar. E é muito importante entender que essa ideia de um Deus-homem não foi inventada do nada em 451, viu? Pelo contrário, o que o Concílio de Calcedônia fez foi apenas dar um nome a um fio de ouro que já passava por toda a Bíblia desde o comecinho. E uma das formas de enxergar esse filo é através de um conceito chamado tipologia. Simplificando bastante, é como se o Antigo Testamento estivesse cheio de previews ou sombras de pessoas e eventos que apontavam para uma realidade maior que viria em Cristo. Essa ideia de um Deus que também é homem não surge do nada. Quando a gente olha para trás para o Antigo Testamento, a gente vê essas sombras em todo lugar. Desde a criação, com a frase no plural, façamos o homem, até a voz na sarça ardente que se revela como eu sou. E as profecias são impressionantes. Pensa só, o Salmo 22 descreve a crucificação com detalhes séculos antes dela acontecer. E o profeta Isaías chama o Messias de Deus forte, apontando para essa mesma dualidade. Então a narrativa da Bíblia não é só uma coleção de histórias soltas. De Gênesis até o final do Antigo Testamento, ela vai construindo uma expectativa, apontando para uma figura central que ia amarrar todas essas pontas. A revelação vai acontecendo aos poucos, mas no final tudo converge para uma única pessoa, Jesus Cristo. Ok, então chegamos ao e daí? Por que essa doutrina é tão central? Porque cada uma das naturezas tem um papel que não pode ser substituído. Sua humanidade fez dele o substituto perfeito, alguém que podia morrer no nosso lugar. Sua divindade deu a ele o poder para vencer a morte. E a união das duas coisas faz dele um sacerdote que tem compaixão, que entende as nossas fraquezas porque ele também as sentiu, mas que tem o poder de Deus para nos ajudar. E essa é a grande virada da história. Jesus não é só um grande professor que a gente admira de longe, e nem um Deus inalcançável. Ele é o ponto de encontro, a ponte, Deus e homem juntos em uma pessoa só, sem divisão. No fim das contas, tudo se resume a ele. O mistério não é uma fórmula matemática, é uma pessoa. Jesus Cristo. É nele que o humano e o divino se encontram de um jeito que redefine tudo o que a gente pensava que sabia. E isso nos deixa com uma pergunta para levar para casa. Se o Criador do universo se tornou um de nós, sentiu a nossa dor, chorou com a gente e morreu a nossa morte, o que isso diz sobre o valor da nossa própria vida? O que isso revela sobre o próprio Deus? Essa dualidade não é só um detalhe técnico da teologia. Ela muda tudo sobre o que significa ter fé. Obrigado por acompanhar mais um The Explainer.